Vamos começar, então, a apresentação do nosso trabalho, chamado Encantados na Arte Caprichosa, Resistência da Fé às Livre Branca Parentinense. Somos o Érico da Silva Nakanomi, que vai falar daqui a pouco, e eu, Ada Renê Pereira da Silva. Bem, na nossa introdução, quando a gente optou por falar desse tema dos encantados, baseado na obra de Zirlei da Lima, a gente levou muito em consideração a proposta da ANPAP, né, cujo tema é resistências, resistências, e de como nesse momento complicado que a gente está passando de Covid-19, esse nosso Brasil, ele é luzeiro e ao mesmo tempo carrasco, né? E como a fé ela serve como um desses instrumentos de resistência. Então, diante dessas fés do povo brasileiro, plurais, múltiplas, diante de mais de 500 mil mortes, a gente tem a nossa realidade amazônica, né, desse conjunto de religiões e de encontros, de hibridismos, né, que fala dessa fé dos encantados, das encantarias. E aí, diante da apresentação do Caprichoso de 2019, a gente traz nesse momento o objetivo de refletir sobre a produção artística do boi através da metodologia da pesquisa qualitativa com foco na observação participante, método etnográfico, né, de acordo com Gates, e essa distinção aí das pescadelas, desses mundos simbólicos que a gente tem e que a pesquisa de campo propicia. Quando a gente pensou em desenvolver esse tema, né, dentro do nosso referencial teórico, o primeiro ponto para a gente entender a nossa realidade é perceber essas especificidades amazônicas. Então, a gente tem uma fé dos caruanas, né, em outros seres que são considerados encantados e que estão muito presentes na nossa realidade. Esse protagonismo ele foi bastante verificado quando Zeneida Lima lança uma obra chamada O Mundo Místico dos Caruanas, na Ilha do Marajó, que tornou a nossa pajé amazônica muito conhecida, né? Inclusive chegou a virar também enredo de escola de samba da Beija-Flor. E essa obra ela é um relato, além dessa espiritualidade, desse contato com a espiritualidade, das vivências da Zeneida, né? Em uma sociedade à época bem machista, né? Misógina, psicofóbica, a gente tem questão de saúde mental também, de adoecimento psíquico presente nessa obra. E ela traz uma vivência que mostra uma realidade especificamente amazônica. Então, ela relata a ascendência dela negra, né? Dessa avó que faz, que a gente chamaria popularmente de feitiços de mandingas, para esse pai dela que queria encontrar, né, uma mulher, que queria casar com uma mulher em específico. E ela vai trazendo, então, como esse mundo afro se encontra também com esses saberes indígenas, dentro desse universo amazônico que envolve esses saberes africanos, kardecistas, ubandistas, né? E que vem sendo retratados aí por diversos autores nessa especificidade desse saber que se transformou essa encantaria, né? Então, esses seres encantados que nem morreram, nem estão também completamente vivos, né? Eles estão aí nesse espaço híbrido. E aí ela tem um relato muito interessante que fala no que são esses encantados. Eles vêm das 7 cidades encantadas que existem no fundo do mar. De lá, olhando no grande espelho das águas, a lírica do mar, os caruanas sabem o que fazer com os mortais. Invocados por um pajé, eles podem vir a nos socorrer. E aí esse mundo das encantarias, dos encantados, né, eles têm um ápice, que é o momento em que a Zeneida fala, em que ela é levada para ter esse contato com os caruanas, e ela fica amarrada nesse casulo. Ela some, os familiares ficam desesperados à procura dela, e depois de muitos dias, ela retorna, depois que ela já é dada como morta, ela é encontrada, então ela traz esses saberes mais sistematizados da vivência dela, nessa passagem por esse mundo não humano, né? Vamos colocar dessa maneira. E uma das virtudes desses caruanas foi exatamente a possibilidade de cura, né? Eles trazem a cura por meio dessa fé. Alguns autores chegam a classificá-los, né? Eles podem ser bichos de fundo, oiaras, ou os mais conhecidos que são o das incorporações, que são as principais formas de manifestação de aparição. E esse relato da Zeneida permanece vivo em muitas práticas de curas que também evocam esses encantados, como a gente tem esses estudos mais recentes que mostram nesses recônditos da Amazônia, como o Mocambo do Arari, essa evocação dos encantados para curar. Então, são entidades da floresta, e esses processos de africanização estão presentes, inclusive, em algumas figuras negras conhecidas, como é a figura do Pai João. E a gente tem uma imagem desse momento, né, que representa essa ida do mundo espiritual, né? Então, ao centro a gente tem a moça amarrada, como foi descrito pela Zeneida Lima na obra que a gente citou, e como se dá então essa passagem artística para o que seria essa prisão no casulo aí do mundo espiritual para onde ela foi. E aí, para dar continuidade ao trabalho, eu vou passar a palavra para o colega Eric Nakanomi. Sou Érico Nakanomi, da Universidade Federal do Amazonas, e vou trazer para vocês as questões relacionadas ao boi-bumbá caprichoso, vida e arte amazônica. É importante pautarmos questões básicas
do que é o boi-bumbá caprichoso. O boi-bumbá caprichoso é o boi negro, é o boi negro de Parintins, e essa constituição, o grupo que faz toda a concepção artística, toda a poética coletiva, estrutural e popular do boi, é justamente feito por artistas populares, professores, pessoas da comunidade. Essas pessoas não são um determinado grupo de profissionais do mercado, mas são pessoas que fazem parte da comunidade parintinense e amazônica. Então, as suas experiências são amazônicas e elas têm uma relação muito grande com a floresta. Então, não são pessoas que falam sobre a cura da andiroba, da copaíba, da quina da mata, da saracura-mirá. São pessoas que usam esses remédios, são pessoas que visitam os terreiros e que revisitam práticas antigas e ancestrais muito comuns da cidade de Parintins, e que são as pessoas que fazem os métodos de criação do boi-bumbá caprichoso. Então, é um momento que vida e arte não se separam, porque não estão ali representando um tema de um espetáculo, mas estão representando também a sua própria vida, né? E essa construção é feita em rede, né? O Conselho de Artes, que é um grupo de pessoas formado por 10 a 12 pessoas, pesquisadores, professores, pessoas da comunidade parintinense, junto com os artistas que são as pessoas que vão materializar e fazer a confecção das indumentárias, da coreografia, das toadas, que é a trilha sonora do espetáculo, da brincadeira, e da alegoria, que é o cenário base da apresentação. Nós temos a concepção artística do cenário alegórico dos Caruanas, apresentado no ano de 2019. E aqui nós temos um detalhe, um pormenor dessa obra sendo apresentada na Arena do Bumbódromo. Desenvolvimento artístico, a criação, a materialização e a apresentação do boi, elas se dividem de um trabalho que começa em meados de agosto e setembro, para que em junho se apresente no Festival Folclórico de Parintins. Esse trabalho foi iniciado com a toada Viagem ao Mundo dos Espíritos, do compositor Ronaldo Barbosa, que é um compositor tradicional do boi caprichoso, e apresentado a sua obra num CD no ano de 2006. 2019, nós revisitamos isso para apresentar dentro de uma noite, que a proposta era falar sobre essas fés amazônicas, né, e trabalhar questões voltadas a essa resistência por meio da fé. Essa construção alegórica, ela leva em consideração as questões globais. Nós temos, obviamente, uma cidade que é do interior da Amazônia, mas que não está isolada de informação. Então, nós vamos ter aí uma série de questões dentro da própria alegoria que vão nos lembrar, inclusive, cenas de filmes hollywoodianos, né? A construção cênico-coreográfica também leva a essas questões voltadas não só a esse anteparo técnico da dança, mas também questões ligadas às danças tradicionais da Amazônia. E o ápice da alegoria do momento foi a chegada do item 9, Cunhamporanga, que é o item que representa a força da tradição indígena dentro do Festival Folclórico de Parintins, e nesse momento que a Cunhamporanga surge representando a própria pajerana Zeneida Lima na sua viagem ao mundo dos espíritos. Aqui nós temos a representação da Cunhamporanga Marciele Albuquerque, que foi trazida nessa alegoria e libertada coreograficamente de um casulo tecido por esse caruana. As nossas considerações transitórias, ou seja, elas não se fecham, elas passam entre esse entrelaçamento entre vivência e experiência popular, sobre a importância das narrativas e oralidades sobre os encantados, que tornou essa viagem ao mundo dos espíritos ainda mais fascinante e que não se encerra, continua até hoje, em plena pandemia, curando inclusive outras doenças e outras questões. As nossas fés plurais, que seguem a geografia amazônica das águas e os dos beiradões ribeirinhos de cidades às margens dos rios, onde tudo é aquático, né? onde se fala, onde o rio comanda a vida. Esses conhecimentos dos actantes da festa, eles são imprescindíveis para a consolidação da arte-educação que ocorre por meio do Festival de Parintins, com narrativas, inclusive hoje, decoloniais. Entende-se que o objetivo do trabalho foi alcançado, deixando-se como sugestão essas novas pesquisas sobre os festivais amazônicos, ou seja, sobre a arte também produzida pelo povo da floresta, nessas dimensões da sua fé, né? Que o tema da ANPAP, de fato, seja a profecia. Resistiremos. Essas são as nossas referências que embasaram o trabalho.